Olá, queridos. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Provérbios 17, mas vamos fazer uma oração primeiro. Provérbios 17 é a 17ª parte do estudo. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos esse assunto, de entendermos melhor, de podermos ter uma visão espiritual aumentada com a Tua lei, como nosso filtro, Tua lei presente em nossos olhos como uma luz. Que essa luz ilumine nosso interior e resplandeça para o exterior. Que nas nossas palavras, ações, atitudes resplandeçam essa luz que começa, Senhor, nos nossos olhos. Que a Tua lei esteja em nosso coração, na menina dos nossos olhos, e que aguardemos toda diligência, com todo esforço, com o Teu poder, com a Tua presença. Dá-nos Teu Espírito agora para entender Tua palavra. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Vamos continuar o estudo, Provérbios 17, verso 8. Nós lemos assim: o presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Olha só que interessante, o presente. Aqui a palavra, né, presente, ela pode ser boa ou ruim. Em hebraico ela é a mesma, tanto para um presente dado com uma boa motivação, para algo bom, um propósito nobre, que Deus aprova, como um presente no sentido de suborno, dar algo com uma intenção perversa, com um desejo maligno, com algo injusto por trás. E nós vamos dar uma olhada a respeito disso em alguns versos. Por exemplo, Provérbios 19, verso 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Provérbios 19, 6, nós lemos o seguinte: muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Olha só. Então, muitas vezes o príncipe, alguém de autoridade, alguém com favor, com poder, com dinheiro, ele é bom, ele dá dádivas, e muitas pessoas se acomodam e ficam só recebendo, não fazem nada. Isso é errado, não é bom. Mas é a realidade, muitos vão ficar ali acostumados, mal acostumados. E outro aspecto que nós vemos aqui em Provérbios 19, verso 6, é o seguinte: e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então, dar presentes é uma forma de ganhar amigos. O que não é ruim. Porque podemos ganhar amigos para o reino de Deus. Isso é uma bênção. Mas ganhar amigos para usá-los, explorar eles, para me aproveitar deles, é ruim. Muito ruim. Então vamos entender melhor essas diferenças dos presentes na Bíblia. Especialmente em Provérbios aqui. Provérbios 18, 16 agora. Temos assim: com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva adiante dos grandes. Então, com presentes eu posso ganhar mais influência, alargar o meu caminho, ter mais uma esfera maior de utilidade, de conexões e ser levado para onde? Ali diz, verso 16, né? Diante, e o eleva diante dos grandes. Isso não é ruim. Mas mesmo isso, se for feito com um desejo egoísta, já não é como deveria e não é como poderia. Os resultados já não serão os melhores. Mas mesmo que a pessoa não esteja fazendo algo aparentemente ruim, esteja só buscando o seu proveito, menos mal, mas já não é agradável a Deus. Já não vai trazer os frutos de amor, de misericórdia, bondade, mas frutos egoístas. Inveja, contenda e problemas. Resultado da ação dessa pessoa. Quando nós fazemos o certo, do jeito certo, talvez pessoas tenham inveja e surjam contendas, mas não é por culpa nossa, não é com a nossa participação de alguma forma. Mas quando fazemos isso de alguma forma, é ainda pior. As coisas vêm e para o mal dos outros e nós. Mas quando nós fazemos o que é certo, as perseguições, quando permanecemos em Jesus, elas nos confirmam ainda mais no caminho correto. Então precisamos entender isso. Beleza. Próximo verso. Provérbios 21, 14. Provérbios 21, 14. Nós lemos assim: o presente dado em segredo aplaca a ira,
e a dádiva no regaço, ou seja, no colo, no peito, bem próximo, né, da pessoa, no regaço, no lar, na parte mais, na intimidade da pessoa, na parte mais próxima a ela, né, no regaço, põe fim à maior indignação. Então um presente pode ser dado para acalmar alguém. E Deus me guiou para fazer isso. Uma situação que alguém estava muito irado, a pessoa estava, na verdade, tinha sua culpa, ela não queria admitir a sua culpa. Estava querendo fazer coisas ruins contra mim. E eu, em vez de querer comprar briga e tal, em duas situações, duas ou três, dei um presente para ela. E uma delas, até, foi por uma outra pessoa que levou esse presente lá, uma pessoa próxima, né, do sujeito, chegou lá e levou e deu aquele presente para aquele sujeito, aquela pessoa. E ficou com ele, bem próximo a ele. E esse presente acalmou os ânimos e permitiu resolver a situação de uma forma pacífica. Eu saí no prejuízo financeiramente, mas pela bênção de Deus, com a bênção de Deus, ganhei paz. Foi resolvido. E olha que interessante. Quando nós vemos aqui, no verso 14, né? O presente dado em segredo aplaca a ira. E é verdade. E façamos isso com o objetivo de resolver uma situação da melhor forma. De ter paz. No que for, no que couber a vós, no que depender de nós, a Bíblia diz, no que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens. E essa é uma forma, é uma maneira, é uma ferramenta que pode ser usada. Ficou claro até aqui? Então, presente é algo que aumenta a nossa influência, que conquista amigos, que acalma pessoas, aplaca a ira, diminui a indignação, resolve conflitos muitas vezes de forma pacífica. Então é algo bom. Próprio Jacó, quando Esaú estava indo lá para matar ele, enviou presentes e presentes e presentes e Deus guiou. Mas foi uma forma. E não foi errado o que ele fez. O irmão queria matar ele, estava indignado. Por motivos... Jacó tinha sua culpa, mas Eliseu também. Perdão, Esaú também tinha. Esaú também tinha sua culpa. E Deus sabe. Mas Jacó confessou sua culpa, o seu pecado, se arrependeu. Esaú, não temos relato de que ele tenha feito isso. Mas ficou em paz com seu irmão. E os presentes foram uma das ferramentas que Deus se permitiu usar por meio, né, do que Jacó fez. E ele trabalhou no coração e fez o que era impossível. Talvez só o presente não teria acalmado aquela ira de muitos anos. Não lembro quantos anos, uns 40 anos, 20, 30 anos, algo assim. Era perto dos 20 anos, ali 20 e poucos anos depois que ele tinha fugido. E mesmo depois de 20 anos tinha aquele rancor, aquela ira, aquele ódio, aquela falta de perdão. Mas Deus transforma o coração. Então, fica aí o conselho. Presentes podem ser bons e têm sua utilidade. Mas, agora vamos ver alguns outros aspectos. Provérbios 17 e 23. Nós lemos assim: o ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Então, olha só. O ímpio ele vai então receber presentes para fazer uma injustiça. Para um juiz ímpio vai receber um suborno, uma propina, e aí ele vai lá e vai dar uma sentença injusta, uma causa, vai decidir de forma injusta a favor de quem deu o dinheiro e não a favor de quem estava certo. Em favor da justiça, em resolver o problema. Então isso é algo ruim. Presentes podem ser dados com intenção maligna, com coração perverso, de uma forma ruim. Isso é mal. E agora, Provérbios também 15, 27. Nós lemos assim: o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Então, odiar presentes aqui é exatamente isso, é odiar subornos, não ter avareza, amor ao dinheiro, não ter essa injustiça, perversidade, não agir de forma diferente ao certo, não querer sempre o próprio benefício, ficar pensando só em si e não nos outros. Então, que odiemos suborno,
que odiemos propina, odiemos a injustiça paga com dinheiro. Comprar uma injustiça, uma causa, uma sentença injusta para nosso benefício, isso devemos odiar. Ponto. É isso que precisamos entender, ficar bem claro. Agora, voltando para Provérbios 17, o verso 24 agora. Provérbios 17, verso 24. Nós lemos assim. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Olha só, no rosto do entendido se vê a sabedoria. A sabedoria muda até mesmo o nosso semblante. Aquela coisa que muitos respondem, né, ou falam, quando alguém diz, que cara é essa? É a única que eu tenho, não sei o quê. Como se não tivesse nenhuma diferença. Óbvio que tem, mas a pessoa quer dar uma resposta de tolo, de ignorante. Mas a nossa face, a nossa fisionomia, nosso semblante revela muito do que está dentro de nós. E se Jesus está em nós, Jesus que é a sabedoria, ele será visto no nosso semblante, em paz, serenidade e amor. O nosso semblante vai dizer muito, vai testemunhar a favor ou contra Cristo Jesus. Se estamos sempre atordoados, atribulados, angustiados, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro, coisa e tal, sofrendo. Sintoma de que falta Cristo em nós. Que deixemos de lado os problemas aos pés da cruz, os coloquemos e olhemos para Jesus, deixemos que Ele resplandeça por meio de nós. Deixando de lado o nosso eu e vivendo para a glória de Deus. Assim, pelo seu poder, pela sua graça, nosso rosto será transformado. Mas, veja só, o rosto é colocado em conexão com os olhos, mas os olhos. Então, o nosso rosto está conectado com nossos olhos, como nós vemos. Mas, contrário daqui, do sábio, o que tem sabedoria, é o tolo. O tolo não tem sabedoria. E os olhos dele ficam extremidades da terra. Isso tem várias aplicações também. Mas muitas vezes, em vez de olhar para quem está perto de nós, o Espírito Santo, Jesus, por meio do Espírito Santo, falando ao nosso coração, e aceitar aqui, agora, o perdão dos pecados, aceitar aqui, agora, a paz de espírito, deixando de lado o eu, o egoísmo e as suas insatisfações e as suas reclamações e ingratidões e que tá ruim, tá tudo ruim, porque não tá ruim, vai tá bom quando tiver aquilo lá, e olhando sempre para longe, o bom vai ser quando tiver lá e aquilo lá, sempre no longe, no futuro, nunca agora. Isso se chama o espírito de desassossego, é o espírito de descontentamento. O espírito de descontentamento é esse, que nunca tá bom. Vai tá bom quando estiver aqui, lá, e a pessoa não se percebe que quando ela consegue aquilo se torna uma realidade, ainda tá ruim porque já não tem uma nova coisa lá na extremidade da Terra. Eu vou ser feliz quando eu chegar naquela extremidade da Terra. Aí chega lá e mais olha adiante, tem mais uma extremidade. Tá sempre tentando chegar no horizonte, o horizonte nunca chega. É uma mentalidade muito, infelizmente. Mas nós somos assim, nós naturalmente somos assim, e quando deixamos de lado isso, de ficar só, aí muda. Então, que compreendamos a palavra de Deus, que ela transforme a nossa maneira de agir, e que nos identifiquemos onde temos falhado nesses aspectos, e que tenhamos Jesus, e que tenhamos paz, e que tenhamos sabedoria, e essa sabedoria seja vista nos nossos olhos, na nossa maneira de enxergar as coisas, no nosso rosto, no nosso semblante. Então, queridos, vamos continuar mais um pouco aqui. Muito bom estudo. Tópicos muito importantes. Provérbios 20 agora, o verso 8. Nós lemos assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então, quando o rei se assenta no trono do juízo, Deus, Jesus, que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá em Apocalipse 19, a quem todo o juízo foi dado. Então, se assentando com os seus olhos, veja só que interessante.
dissipa todo o mal. Os olhos de Deus detectam toda a situação, detectam toda a verdade, tudo que aconteceu. Desde os motivos do coração ocultos que nós não enxergamos, até todas as implicações, todos os resultados, as influências, as conexões, os desdobramentos dos pecados ou das coisas boas. Então Deus, quando julga, julga de forma certa, perfeita. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Com os olhos, ele dissipa o mal. Com os olhos. Com o seu discernimento, com o seu juízo de certo e errado. Com a capacidade de julgar de Deus. O seu entendimento, com a razão, o discernimento de Deus, ele identifica o mal e dissipa, e julga, afasta e destrói o pecado. Isso ainda não aconteceu na sua totalidade, vai acontecer, mas aqui já temos a evidência escriturística que Deus é assim, Deus tem esse poder e ele fará isso. Amém. Provérbios agora ainda 20, versos 12 e 13. Nós lemos assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Olha que interessante. Então Deus fez os olhos, Deus fez os ouvidos. É Ele quem nos formou, o nosso Criador. Agora o verso 13, que interessante. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Para quem ama o sono, para quem fica mais um pouquinho, gosta de ficar na cama. Todos nós, eu acho que já tivemos ou temos ainda um pouco disso, nessa tendência. A Bíblia dá um conselho. Não ame, não coloque o seu maior prazer no sono. Durma da forma certa, o mais cedo possível. Durma bem. Não vá deitar de barriga cheia. Tire estímulos visuais de luz de celular, luz forte e tal, umas 2 horas antes de deitar. Deixa as luzes mais indiretas, uma outra luz ligada, um outro cômodo, uma luz mais fraca, mais amarelada. Não fique usando o celular, se precisar usar, coloque aquele filtro de luz azul, que a tela fica mais, ou luz noturna, né, alguns é chamado, a tela fica mais amarelada. Procure fazer exercício todo dia, de preferência pela manhã, pode ser à tarde, não assim logo antes de deitar, mas não fez exercício, faça uma caminhada, nem que seja. Em algum momento do dia, mas mesmo à noite, pode fazer uma caminhada. O exercício isso ajuda a liberar várias endorfinas e substâncias que ajudam a relaxar e dormir melhor, ajudam na circulação. Não deitar logo antes de não comer logo antes de deitar, muito perto, e não comer demais quando for jantar, mesmo que seja cedo. Então, várias questões relacionadas ao alimento, não tomar chá, estimulantes, chá preto, chá mate, chá verde, o chimarrão, o café à noite. Precisa não usar nenhum desses estimulantes, que eles atrapalham a própria neuroquímica cerebral e atrapalham o sono, a memória. Então, esses cuidados. Ir deitar cedo, com paz, com gratidão, ou fazer uma oração, meditar na palavra de Deus, um local mais escuro, orar de novo, né, deitar e ficar, se o sono não vem, até acostumar a um horário, manter por o máximo possível um horário cedo, perto das 8, 9 horas da noite, para ir deitar. E aí, se o sono não vem nas primeiras noites, comece a agradecer, ver coisas boas para pensar, para agradecer a Deus por isso, por aquilo que Deus já fez de bom, mesmo que esteja tudo ruim aparentemente, muita coisa errada, muita coisa dando errado, e dormir. E aí, deitando cedo, Deus vai acordar cedo. E aí muita gente vai dizer, não, mas eu não dormi o suficiente, eu gosto de dormir. Não. Para. Se você está fazendo o que Deus diz, Deus abençoe, e esse sono mais cedo, ele rende mais. Então você vai ter mais horas nos primeiros momentos do dia para buscar a Deus. Não ames o sono, não coloque a tua maior esperança, o teu maior conforto no sono. Mas abre os olhos. E quando chegar de manhã, quando te acordares de manhã, abre os teus olhos. E aí despertarás. Não fiques dormindo. Não ames o sono. Mas abre. E quando abrir os olhos, então vais te fartar de pão. Irás te fartar de pão. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a abrir nossos olhos, a olharmos a Ti, a contemplarmos a Ti pela manhã cedo e obtermos a luz do céu, que os nossos olhos estejam iluminados por Ti.
Que Jesus, a sabedoria, esteja em nós, habita em nós. Guia-nos, pedimos teu Espírito. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja guiando a todos.